4,51%. Agora 4,23%. Vamos lá, porque agora o ministro Alexandre de Moraes, presidente em exercício do Tribunal Superior Eleitoral, deu 2 dias para que o presidente Jair Bolsonaro se manifeste sobre uma acusação da oposição de que ele teria cometido um suposto ato de incitação à violência e discurso de ódio contra opositores. Pois é, essa suposição aí acabou motivando a decisão que foi dada depois de uma representação enviada ao Tribunal Superior Eleitoral por integrantes da oposição, né? Logo depois da morte, do assassinato, melhor dizendo, do petista, do tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu. Então, nesse pedido, né, os políticos da oposição pedem que o TSE proíba Bolsonaro de proferir ou continuar proferindo um discurso de ódio e incitar a violência contra opositores de qualquer modo de veiculação. Olha, na decisão, o ministro afirma que verifica-se que os argumentos referentes ao pedido de liminar revelam-se indispensável exame mais detalhado do contexto fatídico exposto na inicial e dos fundamentos jurídicos subjacentes à pretensão dos autores. Nesse contexto de relevantíssimas consequências solicitadas pelos requerentes, torna-se necessária a prévia manifestação do representado, estabelecendo-se o contraditório, afirmou o ministro. Ou seja, nessas falas difíceis do ministro Alexandre de Moraes aqui, o que ele quer dizer é que vai tentar avaliar algo que não dá para dizer que apenas o presidente Jair Bolsonaro, como tantos outros políticos, sambaram em cima desse caso também, tornando pelo menos o discurso político em cima dessa situação de Foz do Iguaçu, que daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes, que a polícia concluiu o inquérito hoje dizendo, ou pelo menos não tendo indícios de que foi um crime político. Então, de fato, todas as situações devem ser apuradas, mas o que deve ser tirado da vestimenta jurídica é todo o julgamento político. Justiça deveria ou deve, pelo menos, né, no seu princípio, ser isenta. E diversas situações que a gente vem acompanhando ao longo dos últimos meses mostra completamente o contrário. E não é isso que dá a certeza, ou pelo menos a tal segurança jurídica que tantos ouvintes nossos falam e comentam todos os dias aqui na nossa live. 4h26. Aí só para pontuar, né, essa fala toda bonitona e difícil do Alexandre de Moraes, quer dizer que ele está chamando o Bolsonaro para dar explicações sobre essa suposta incitação política, e aí por isso o prazo de 2 dias para que o Bolsonaro dê explicações ao Alexandre de Moraes sobre esse suposto cometimento de incitação à violência e discurso de ódio contra opositores. Escola. E todos os outros que também fizeram comentários e usaram dessa morte do tesoureiro do PT paranaense para transformar isso em discurso político e discurso de alguma maneira beneficiando a si próprio. Quando esses serão levados também a algum tipo de, pelo menos, de declaração ou de depoimento, ou então, como que vão se defender essas pessoas? Essas não precisam de defesa? Essas daí fizeram o papel delas e estão no direito? Eu não consigo entender os discursos. Tudo isso nos leva a crer que a gente realmente tem 2 pesos e 2 medidas. É só para explicar para o ouvinte, muito provavelmente o que acontece é porque logo depois que houve, né, a confirmação desse fato da morte, o aniversário temático do ex-tesoureiro do PT, surgiu na internet diversas montagens de discursos anteriores de Jair Bolsonaro, e aí muito a oposição tentou fazer isso colar no Jair Bolsonaro, com a história da petezada e tudo mais. Então, depois do fato, nós vimos, obviamente, vários políticos se manifestando, né? E o Juliano Pedroso trouxe análise aqui já, o Escola também, de que haveria esse movimento de tentar colar politicamente no fato e talvez lucrar até de forma eleitoral. Mas o questionamento da oposição, muito provavelmente, vem a partir desse vídeo. Por isso que neste recorte específico aparece o Bolsonaro, que circulou muito nas redes sociais. Você provavelmente deve ter recebido, o ouvinte sabe do que eu estou falando, aquela montagem. Mas, de fato, pré-candidatos se manifestando sobre esse caso não faltaram desde que ele, infelizmente e tragicamente, aconteceu. Escola. 4h28. A gente continua